Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar mais uma vitória do Coritiba, graças a Deus. Voltamos a vencer. Muita coisa para falar sobre essa vitória, mas vou tentar fazer de modo reduzido para vocês aqui. Várias fases do jogo. Sei que tem muita gente que critica o Mozart aqui, mas hoje tem que dar o braço a torcer. Coritiba foi mais ofensivo no começo do jogo, começou melhor. Coritiba teve muitas oportunidades pelo lado direito, tá? Com o Ronier ali, fez algumas jogadas, nem todos conseguiu concluir o gol, mas o Coritiba teve muita facilidade de jogar entre as linhas do Vila Nova. Coritiba começou melhor o jogo, bem melhor o jogo. Um Coritiba mais ofensivo que a gente não via nos outros jogos e com as mesmas peças. Assim, a única mudança que foi o Zeca ali, o Bruno Melo não pôde jogar porque sentiu, o Zeca foi para a esquerda e o Alex pela direita e o Coritiba foi muito ofensivo pelo lado direito. Aí o Coritiba chega e faz o seu gol, tá? O Coritiba chega, faz o seu gol. Mais uma vez uma jogada de infiltração em que acaba tendo um cruzamento e a bola, o zagueiro faz o gol contra ali. E o Coritiba em seguida, não teve muito tempo, comete um pênalti. O Jaci comete um pênalti que parece até infantil, mas não dá pra ter certeza se ele tem intenção. Quase não, a câmera não pegou esse pênalti, mas assim, depois eu vi o lance ali, você realmente, ele ergue o braço, pênalti contra o Coritiba, o Morisco quase pega, acerta o canto, bate na bola, mas a bola entra. E aí eu vou falar do Machado. Teve muita gente, assim, torcida dividida, muita gente achando ruim, e eu vou explicar o porquê eu acho que, assim, ele tem que ser chamado a atenção. Porque assim, o carrinho que ele dá, principalmente ali no meio do campo, é totalmente desnecessário. É no canto, tem uma força excessiva, é pelas costas. Ele poderia ter tomado um vermelho ali. Ele poderia ter tomado. Eu já vi vários vermelhos ali. Se fosse um árbitro mais criterioso, poderia dar o vermelho para ele direto. Ele salta e dá o carrinho no cara por trás. Assim, é muito feia a jogada. Sorte que o cara não se machuca, mas poderia ter machucado o outro jogador. Pela força e intensidade, ele poderia ter tomado um vermelho e não tomou amarelo. Depois disso, o que você faz, jogador? Você já tem amarelo. Você vai ficar indo reclamar com o árbitro? Você vai ficar indo pra cima do árbitro? A câmera não pega direito, mas depois apareceu ele pedindo o amarelo pro cara umas 3 vezes. Aí vai ter torcedor que vai falar: aquele lance que do Sebas era pra amarelo. É totalmente diferente do lance do Machado, tá? Eu acho que o árbitro foi ruim, ele teve diversas interpretações ruins no jogo, teve um pênalti, na minha opinião, a favor do Coritiba que ele não deu, mas nessa lance do Sebas, pra mim, não era amarelo, e o do Machado era amarelo. E o Machado teve sorte, tá? De não tomar um vermelho naquele momento. Depois o Machado reclama e toma o vermelho. O juiz, ele claramente ali, ele não lembrava que ele já tinha amarelo? Não lembrava, talvez ele não tivesse dado o vermelho pra ele. Mas aconteceu e o Machado não deveria ter ido lá reclamar. E por isso que eu acho que ele tem que ser chamado a atenção, porque poderia ter estragado o jogo do Coritiba. Mas depois disso, entra a estrela de 2 pessoas, tá? E vou explicar o porquê. O Mozart coloca o Thiago Kozer e avisa inclusive o Jaci. Quando estivermos atacando, e o Jaci fala isso no intervalo, quando estivermos atacando, vá como um 5. Pode ir, quando estiver atacando, vá como um volante. Você pode ir mais à frente, tem liberdade para você seguir. Quando você estiver defendendo, você vem como zagueiro. Ele falou isso e deu para ver isso no jogo, porque o Jaci realmente foi mais à frente e estava na área na hora certa, no lugar certo e fez o gol. Jaci, melhor contratação do Coritiba no ano. Ele tinha errado no pênalti, mas estava fazendo um jogo bom mesmo assim. E vai lá e faz o gol ainda. E depois, melhor ainda, aos 50 minutos, ele salva uma bola dentro da área que ele se joga para travar o jogador assim. Cara, deu a vida em campo. Depois disso, o Coritiba fez alterações. O Alisson entrou muito bem, Vini Paulista entrou muito bem, deram sangue novo pro Coritiba ali. O Coritiba teve mais força no meio do campo, teve contra-ataques, poderia ter feito mais gols ali e sofreu, mas não foi aquele absurdo, não foi aquela carga absurda do Vila Nova em cima do Coritiba. E o Coritiba fez um bom jogo em Goiânia. Primeiro e segundo tempo, muito bom. Coritiba voltou a ter aquela força defensiva. O Coritiba não sofreu o tempo todo, teve chance do Vila Nova, mas não teve as chances absurdas para cima do gol e aquele volume ofensivo, não. Coritiba soube se defender, fez um grande jogo. O Mozart fez uma grande atuação, porque as alterações que ele fez deram certo. O cara que ele colocou na expulsão foi muito bem, Thiago Kozer, e ele mexeu no esquema e manteve o Coritiba ainda com possibilidade de atacar, e o Coritiba fez o gol.
tem que elogiar não só o trabalho do Mozart nesse jogo, assim como a gente critica e criticou nos últimos jogos, ele soube mudar, teve alterações táticas, o Coritiba conseguiu vencer e jogar bem contra o Vila Nova. E esse time que se entregou demais, Sebas Gomes correu demais, o Zeca fez uma partida impressionante, que ele vinha partidas ruins, o Zeca. Não sei se foi um desempenho físico que caiu, fez uma partida muito boa, Jaci muito bem, Michael muito bem, Kozer entrou muito bem, Morisco não tem o que falar. Josué comandou tanto quando a gente estava com a menos, quanto no começo do jogo, o Josué muito bem ali. Yuri Castilho não estava bem no jogo, tanto que saiu para a entrada do Kozer. Ficou chateado provavelmente ali, poderia ter mostrado mais durante o jogo, mas não estava bem no jogo naquele momento. Mas assim, Coritiba venceu, voltou a ser líder pelo menos momentaneamente, tirou esse peso das costas. Mozart mostrou que sabe fazer algo diferente, ele fez, ele tentou algo diferente, Coritiba melhorou, e não só porque venceu, porque no começo do jogo até a expulsão atacava muito mais o Vila Nova, e depois o Mozart soube mexer. O que você acha, torcedor? Eu aceito opiniões contrárias, teve muita gente me criticando no comentário que eu fiz, que eu acho que o Machado tem que ser chamado a atenção, porque sempre a culpa é dos outros. Ele errou contra o Paysandu, xingou o Ronier, errou no Paranaense, xingou o Morisco, tomou um cartão extremamente desnecessário no primeiro tempo, que poderia ser vermelho, então tem que ser chamado a atenção. Não pode ser crucificado, já ajudou muito o Coritiba, é um jogador importante para o Coritiba, mas nenhum jogador que é acima do erro, que não tem que ser chamado a atenção, e é isso que eu acho que tem que ser feito ali, tem que ser cobrado, porque não pode agir dessa forma. O Coritiba teve também um bocado de sorte de ter uma boa oportunidade depois e ter ganho o jogo, porque poderia ter sido muito pior com a expulsão. Então, deixe seu comentário, todas as opiniões aqui eu vejo, eu comento, e vocês são muito bem-vindos no canal, e até o próximo vídeo. Graças a Deus, mais uma vitória do Verdão.